Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso estudo do livro O que é o Espiritismo, no programa Luz na Penumbra, na companhia do Aloísio Guigino. Nosso abraço a todos os amigos ouvintes. Do Eduardo Araújo. Cheio de sono, muita paz a todos. Pois é. Nós vamos continuar estudando o capítulo 2, Noções Elementais do Espiritismo. E hoje no item 36. O tópico que nós estamos é o Comunicação com o Mundo Invisível. Sim. Né? O capítulo é Noções Elementares, isso, né? O tópico Comunicação com o Mundo Invisível, item 36. Vamos lá. Quem vai fazer a leitura, Aloísio? Pode ser. Vamos repetir o último parágrafo do item 35, que encadeia com o que nós estamos falando a partir de agora. Os espíritos só podem responder sobre aquilo que sabem, segundo o seu estado de adiantamento e ainda dentro dos limites do que lhe é permitido dizer, porque há coisas que eles não devem revelar, por não ser ainda dado ao homem tudo conhecer. E com isso, nós entramos no item 36. Da diversidade de qualidades e aptidões dos espíritos, resulta que não basta dirigirmos-nos a um espírito qualquer para obtermos uma resposta segura a qualquer questão. Porque acerca de muitas coisas, ele não nos pode dar mais do que a sua opinião pessoal, a qual pode ser justa ou errônea. Se ele é prudente, não deixará de confessar sua ignorância sobre o que não conhece. Se é frívolo ou mentiroso, responderá de qualquer forma, sem se importar com a verdade. Se é orgulhoso, apresentará suas ideias como verdades absolutas. Então essa chamada aqui, essa lembrança que Kardec nos traz, é muito importante, porque nós temos uma tendência de adotarmos uma posição de que, se é oriunda da espiritualidade, é verdade e aquilo é para ser adotado, aceita do jeito que vem. E nós estamos vendo aqui essa chamada, essa lembrança que Kardec nos traz, que os espíritos têm uma diversidade de qualidades e aptidões que é diferenciada. Tá? Então nós temos espíritos que são mais prudentes, espíritos que são frívolos, mentirosos, orgulhosos. Nós temos ali na escala dos espíritos, na 100 a 113 do Livro dos Espíritos, nós temos, quando nos espíritos imperfeitos, nós temos uma gama de características de espíritos que nos mostram, inclusive os pseudo-sábios, né? Aqueles que demonstram uma sabedoria que é equivocada, mas com uma certeza, uma firmeza que nos leva a adotar aquilo sem maiores reflexões a respeito. Então é por isso que São João Evangelista, ele nos diz: não creiais em todos os espíritos, mas examinai se eles são de Deus. Isso aí. É muito comum. Nós somos espíritas e mesmo pessoas que conhecem a doutrina, algumas, por falta de estudo mais aprofundado, elas têm essa crença, sim, de que quando um médium fala alguma coisa, seja o médium ali estando com um espírito o auxiliando ou não, o médium, ele acha que aquilo ali, olha, esse médium falou é porque não.
tanto o médium pode se equivocar, quanto o espírito pode se equivocar também, porque ele não pode não ter aquele conhecimento. Mas existe no imaginário das pessoas uma ideia muito corrente de que o desencarnado sabe das coisas. E realmente, efetivamente, algumas coisas eles sabem. A pessoa fala assim, porque eu fui numa cartomante, ela acertou tudo. Pode acontecer? Pode, porque o espírito que está ali auxiliando aquela cartomante pode conhecê-lo. E para ele não é difícil falar sobre o que ele está vendo. Ele está dando informações sobre o que ele está observando. Então qualquer um pode fazer isso. Agora, dizer o que vai acontecer na sua vida, aí já é outra história. Porque são poucos os espíritos que têm acesso ao futuro. E os espíritos sérios dificilmente revelam o futuro, para não interferir no presente. Então, a maior probabilidade é que seja um espírito que se aproveitou de ter dado informações corretas sobre algo que ele está vendo, para poder dizer, eu também sou capaz de dizer o que vai te acontecer. E eu já vi várias pessoas chegarem para mim e falarem, olha, fulano acertou isso, acertou aquilo da minha vida, tal, e previu que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, depois passava um tempo, tudo diferente. Eu falava assim, uma coisa é ele dizer o que ele está vendo, é presente. Outra coisa é ele dizer o que vai acontecer, que ele pode até ter tido uma boa vontade, o médium, no caso ali, mas ele se enganou. Porque Kardec já falava isso no Livro dos Médiuns, que o vidente, ele tem restrições, e muitas vezes ele se engana quanto à interpretação daquilo que ele viu. Então, sem o estudo, realmente, não é fácil entender o que nós estamos falando, né? Tem que ler o Livro dos Médiuns, tem que ler o livro Nos Domínios da Mediunidade, o próprio Livro dos Espíritos, quando vai falar do conhecimento do futuro, porque muita gente cai nessas ciladas, gasta muito dinheiro, paga valores altos para saber de algo que esses espíritos não sabem ou sequer poderiam revelar, conforme Allan Kardec coloca aqui no livro que é o Espiritismo. Então aquelas pessoas, quando nós não conhecemos a doutrina espírita, não estudamos, não é? Aí até se compreende aquela atitude do médico, e não, mas o guia falou, mesmo assim, nesses ambientes onde o estudo da doutrina ainda não é divulgado e a mediunidade está presente, quando se trata de um médium sério, ele também não fala tudo que o espírito fala para ele, né? Exatamente. Nós vamos encontrar em terreiros de Umbanda e Candomblé médios que têm uma postura de responsabilidade, sabe das consequências de qualquer coisa que ele transmita dentro daquilo que os espíritos revelam. Então, a sobriedade. E a gente sempre parte da vida de relação entre os encarnados. Quando nós vamos amadurecendo, vamos ganhando um pouco mais de experiência, nem tudo que nós ouvimos nós divulgamos, né? Nem tudo que nós vemos nós falamos. Assim também é entre os espíritos desencarnados. Ainda tem um outro componente aí, né? Porque não apenas o espírito que está se comunicante, ele pode estar se enganando também, ou pode ter uma visão, uma interpretação daquilo que ele está vendo. Assim como o médium. Assim como o médium, também pelo seu animismo, ele também pode alterar alguma coisa daquilo que está vindo. Então, na realidade, nós temos que sempre analisar as comunicações e verificar o que dali podemos extrair de positivo para a nossa conduta, para o nosso caminhar. É sempre assim. Também não vamos desprezar e abandonar todas as comunicações, não, porque muitas vezes são alertas que nos chegam e que são importantes que nós tenhamos atenção, mas não está determinado que aquilo vai acontecer no caso de uma previsão do amanhã. Nós ficamos refletindo o que os espíritos não devem ter revelado a Kardec, que não era para ser divulgado, mas que fazia parte de uma necessidade de repente, conversar com ele, para que ele fizesse uma ideia, ampliasse o raciocínio dele dentro daquilo que era permitido revelar, não é? Tem coisa que Kardec deve ter registrado, acompanhado, ouvido, mas que não era para ser revelado à humanidade naquela época nem na obra. Vamos lá. Muito bem. Vamos fechar aí esse item. A experiência demonstra a sabedoria desse conselho. Conselho que nós tiramos aqui
do Evangelho de João, né? Não creiais em todos os espíritos, mas examinai se eles são de Deus. Há imprudência e leviandade em aceitar sem exame tudo o que vem dos espíritos, que nós acabamos de lembrar, né? É de necessidade que bem conheçamos o caráter daqueles que estão em relação conosco. Então é uma chamada que nós vemos no Livro dos Médiuns, no item 267. Eduardo Araújo. Não, fala aí, Miranda. Você não quer não complementar aqui? Mas não. É tudo que nós já havíamos falado, né? Essa responsabilidade. Ainda tem aqueles 3 crivos. É verdadeiro? Pode ser verdade. Mas naquele momento é útil? Quanto de verdade Jesus sabe, mas não nos revelou naquele momento, porque não era o momento de ser revelado. É isso, né? E está lá no Evangelho, conforme citado aí por Kardec. Essa fala do João Evangelista está em João, capítulo 4, versículo 1. Não creiais em todos os espíritos, mas examinai se eles são de Deus. Eu sempre alerto isso também às pessoas. Você vai conversar com um espírito, com um médium, veja aquilo que é o conteúdo da mensagem. Claramente tem informações que a pessoa nos traz que eu falo assim, olha, você acha que um bom espírito daria esse tipo de informação? Fulano vai morrer, fulano vai acontecer uma tragédia na vida dele. Um espírito bom não vai dar esse tipo de informação. Um espírito bom não vai ficar falando sobre questões puramente materiais, né, de interesses mesquinhos, terra a terra. Não vai. Se algum espírito se dispõe a falar sobre determinados assuntos, a gente tem que ficar muito atento, lembrando da recomendação do apóstolo João: não creiais em todos os espíritos, mas examinai se eles são de Deus. Isso, mas como é que eu vou saber se é de Deus? Pelo conteúdo. Kardec sempre falava isso. Não importa o nome que assine uma mensagem, importa o conteúdo da mensagem. Então, se aquilo que o Espírito diz é bom, é para o bem, é uma coisa que está de acordo com o Evangelho do Cristo, ótimo, nós aceitamos. Agora, se é alguma coisa que nós estamos percebendo que um espírito bom jamais falaria, aí fiquemos atentos. Então a nossa dificuldade na realidade é essa verificação se eles são de Deus. Isso aí. Né? Para ver o conteúdo, se deve ser aceito ou se deve ser, pelo menos com algumas ressalvas, colocada na prateleira. E é o que trata no item 37, que se segue. Reconhece a qualidade dos espíritos por sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica e isenta de contradições. Nela se respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a mais pura moral. Ela é concisa e despida de redundâncias. Na dos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vácuo das ideias é quase sempre preenchido pela abundância de palavras. Isso é uma forma muito objetiva de nós analisarmos, né? Eu tenho uma amiga médium que ela recebe comunicações, mas páginas e páginas e páginas. E aí eu conversando com ela, nós dois, numa conversa muito amiga, fraterna, falamos, escuta, releia essa sua comunicação e você vai ver como é que as coisas dão voltas e voltas, e se você espremer isso aí, não sai nada. Certo? E ela foi mais se policiando, mais tendo uma consciência maior, e hoje em dia ela é médium intermediária de espíritos, em que de uma forma concisa, objetiva, lógica, isenta de contradições, chegam as comunicações para ela. Tudo é também um exercício, é um policiamento.
é o que nós normalmente chamamos de educação mediúnica. Não é você se tornar médium. Não, médium já é. Mas é você aprender na sua sintonia, na sua preparação, naquilo que você está fazendo, você ter a consciência do que você está fazendo e você realmente promover alguma coisa que seja benéfica para aqueles que ali estão recebendo essas comunicações. Termina esse parágrafo aí? Sim, clareza e objetividade, né? Isso. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda manifestação de malevolência, de presunção ou arrogância são sinais incontestáveis da inferioridade dos espíritos. Isso aí é muito importante. Tem uma observação a esse respeito. Existem comunicações de espíritos que se identificam com nomes respeitáveis, mas quando nós vamos ver o teor, o conteúdo dessas comunicações, nós vemos expressões chulas, nós vemos atitudes, recomendações que não são adequadas. Então a gente para e pensa, esse espírito que está se comunicando é realmente aquele espírito que ele está assinando embaixo o nome? Eu diria que não. Então nós também não devemos nos deixar levar pela identidade do espírito, ou pela assinatura que ele usa para dar respaldo à comunicação que ele está trazendo para nós. Nós temos que sempre analisar, avaliar aquilo que está chegando para nós. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes. Seu horizonte moral é limitado. Perspicácia restrita, eles não têm das coisas senão uma ideia muitas vezes falsa e incompleta. E, além disso, conservam-se ainda sob o império dos prejuízos terrestres, que eles tomam, às vezes, por verdades. Por isso, são incapazes de resolver certas questões. E podem induzir-nos em erro, voluntária ou involuntariamente, sobre aquilo que nem eles mesmos compreendem. É interessante, né? Quer comentar, Eduardo? Aloysio? Basta olhar, se nós desencarnarmos agora, será que eu vou virar um espírito que sabe tudo? Eu vou desencarnar exatamente com o conhecimento que eu tenho hoje. Basta você ver André Luiz. O André Luiz era médico, um cientista, né? Não só médico, mas um cientista. Há quem diga, né, que foi Carlos Chagas, mas não importa quem ele tenha sido, foi um grande cientista. Ele chega ao plano espiritual e ele percebe que o visitador de enfermagem, que era o Lísias, sabia mais de medicina do que ele. A Narcisa, uma humilde mulher desencarnada, trabalhadora das câmaras de retificação, tinha conhecimentos de atendimento e técnicas que ele desconhecia. Então, assim, se você desencarna, como é que você vai virar o mais sábio médico, o mais sábio cientista do mundo espiritual? Não é assim. Você vai levar o conhecimento que você tem, evidentemente, se você é uma pessoa muito inteligente, muito capaz e voltada para o bem, você vai estar muito mais apto, desencarnado, a orientar. Mas, em regra geral, não tem essa coisa, já morreu, agora parece que a pessoa se transforma no mais sábio ou santo. Dos sábios, né? Sábio ou santo. Ou santo, né? Sábio é o santo. E não é isso, a gente desencarna exatamente como nós somos agora. Se somos pessoas ignorantes acerca de ciências, eu não vou desencarnar e saber tudo de ciências. Se eu sei muito pouco sobre filosofia, sobre conhecimento do Evangelho, não vai ser desencarnado que eu vou dar aula sobre o Evangelho. É simples, né? O Kardec mostra que nós... E Kardec traz isso, vocês podem, você que está aí nos acompanhando,
Vá lá no livro Céu e Inferno, veja as comunicações dos espíritos recém-desencarnados. Mesmo espíritos mais equilibrados, como Samson, né, Kardec questiona ele sobre algumas coisas que ele defendia enquanto encarnado. E ele falou, não, realmente não era o que eu pensava, não. Olha só. Reconheceu, né? Então leiam lá a segunda parte do Céu e Inferno, as comunicações dos espíritos, e vocês vão poder verificar que nós levamos aqui da Terra aquilo que nós somos. Não vai chegar lá e virar um grande sábio. Tanto é que Samson, que era um espírito feliz, ele reconhece alguns equívocos de ideias que ele tinha enquanto encarnado. É interessante essa abordagem do André Luiz, né? Porque certa vez conversando, aí a pessoa falou assim, mas André Luiz é um pseudo-sábio, porque ele não é espírito superior, tal, e vai falar de coisa. Aí eu olhei assim, eu falei, mas em qual momento da obra André Luiz se diz espírito superior? O nosso lar ele se despe. Olha, o nosso lar, para mim, deve ter sido um desafio para esse espírito, que foi na Terra quem ele foi, não é? Se despir, porque nosso lar ele se despe, ele vai falar das suas limitações, das suas dificuldades e do que ele encontra lá. Então, em momento nenhum, ele se diz espírito superior. E nas obras dele, quando ele faz determinadas abordagens de algumas revelações ali dentro do que Kardec já tinha embasado, já tinha colocado, não é ele na voz dele, ele deixa muito claro que são os espíritos instrutores que, orientando a ele e aos companheiros, mostram determinadas situações. Essa questão que a Miranda trouxe, ou é ignorância ou é má fé. Porque está óbvio que o espírito André Luiz, ele se coloca ali como um espírito ainda em aprendizado e atrasado. Ele demonstra as nossas paixões, ele fica com raiva, ele fica angustiado, ele fica com medo, os instrutores têm que orientar ele a todo momento. Ele se coloca na nossa posição, como se fôssemos nós ali, vivenciando aquelas situações. Mas você vê que todo livro tem os instrutores, sim, que estão ali orientando ele, né? O Clarencio, o Aniceto e Silas, vários instrutores ao longo dos livros. Você tem o espírito Emmanuel, que é o supervisor inicial da obra, porque é o guia espiritual do médium. E acima do Emmanuel e do Dr. Bezerra, entidades muito sim, elevadas que fiscalizam a obra. Isso está visto lá no livro da Sueli Caldas Schubert, Testemunho de Chico Xavier, quando numa carta com Vantuil de Freitas, que era presidente da Federação Espírita Brasileira, o Chico disse que a obra Missionários da Luz ficou parada por 3 semanas, porque houve uma orientação do mais alto para que o Emmanuel, né, suspendesse a psicografia, porque eles tinham que verificar como o André Luiz iria tratar algumas questões ali que poderiam ser mal interpretadas. Se nem o André Luiz, nem o Emmanuel, Dr. Bezerra, que sempre estava junto, tinha autonomia e nem viram onde poderia aquilo dar, é porque entidades muito mais elevadas estavam ali fiscalizando. Não são obras do André Luiz, não, né? Estão dentro de um programa que André Luiz foi um instrumento. Por isso que eu digo, os nossos companheiros que são conhecedores da doutrina, ou eles estão agindo por ignorância ou má fé, porque esse argumento é completamente destituído de lógica. Existe uma coisa que é fundamental, é que a nossa única propriedade é o nosso conhecimento e a nossa evolução moral. Então, nós desencarnamos levando aquilo que nos pertence, aquilo que nós alcançamos de conhecimento e de patamar de elevação moral. E é só aquilo que é nosso. E esse patamar, ele ainda deixa muito a desejar, como nós vemos nos depoimentos que nós encontramos nas demais obras que estão à nossa disposição. E com isso, nós interrompemos, colocando-nos no nosso patamar e marcando um próximo encontro, se Deus quiser, Ele há de querer. E os ouvintes que Jesus nos conduza. Cadê a voz do Aloysio? É porque ele está olhando para a Miranda embevecido Pardal passou ali no outro ninho e deu um tchau. Então, muita paz a todos. Até semana que vem. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos de volta. Programa Luz na Penumbra, Revista Espírita Ano Ímpar. Estamos em outubro de 1859, né? Allan Kardec vem trazendo aqui várias passagens acerca do Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A gente está falando aqui sobre uma sessão particular, onde alguns espíritos foram evocados, não é? Várias explicações vêm sendo dadas e tudo mais. Ainda sem o meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro, mas com o meu outro parceiro Francisco de Assis está por aqui. Seja bem-vindo, Chiquinho. Uma ótima noite a todos. É isso aí, tá? Por enquanto o Bill, né, tá lá, voltado lá com as situações de trabalho material dele, mas logo ele vai estar de volta aqui com a gente, ok? Chiquinho, vamos dar continuidade então à nossa leitura aqui. A gente estava falando sobre Samson na sexta-feira passada, não é isso? Isso. Aí ele falou a respeito do poema, né? Do poema, a respeito do socorro que ele recebeu, né? Isso. Então, e agora vem a evocação de um outro, né? De um outro espírito aqui, a evocação de Swedenborg, né? A evocação feita pelo senhor Allan Kardec. Respondeu: fale, meu velho amigo, me honrais com o título de vosso velho amigo, e não obstante estarmos longe de sermos contemporâneos. E não vos conheça senão pelos vossos escritos. É verdade, mas eu te conheço há muito tempo. Desejaríamos vos dirigir várias perguntas sobre diversos assuntos da vossa doutrina. Mas, tendo em vista a hora avançada, nosso objetivo é somente vos perguntar se consentiríeis em o fazer na próxima sessão. Aí tem a resposta dele, né? Dizendo: com prazer, me deixai desde hoje fazer uma correção aos meus escritos, correção importante para mim. Quando escrevi minha doutrina, pretendi, segundo os conselhos do mundo celeste, que me ditava que cada povo se encontrava no céu, numa esfera separada, e que o caráter distintivo de cada nação reapareceria ainda não por indivíduos, mas por grandes famílias. A experiência me convenceu que isso não é assim. Não há também outros pontos sujeitos a contestações? Resposta: sim, muitos outros, mas este é um dos mais importantes. Temos aqui vários médiuns, entre eles há um em que preferis para vos comunicar conosco? Não. E não obstante, sim, a escolha que farei será um médium mecânico, como o chamais, e pronto ao mesmo tempo. Beleza, aí ele fecha aqui essa... Aí encerra, né, a situação ali, o discurso, né? Essa evocação, né? Então. E nós vamos partir para uma outra sessão geral aí. Posso ler, Renato? Pode. Sexta-feira, 23 de setembro de 1859, sessão geral, ou seja, aberta ao público. Leitura da ata da sessão do dia 16. A apresentação de 4 candidatos como membros titulares. Sua admissão será discutida na próxima sessão particular do dia 7 de outubro e aceita se for o caso. Comunicações. Leitura de uma carta de Rouen, relatando um fato autêntico ocorrido na família da pessoa que escreve, da aparição de sua avó no momento da morte. Outro fato recente de aparição e de aviso de além-túmulo. O Sr. D
de Paris, doutor em medicina, havia tratado durante algum tempo uma jovem mulher que padecia de doença incurável e que no momento não morava mais em Paris. Há cerca de 15 dias, o médico foi despertado por pancadas à porta de seu quarto de dormir. Supondo que vinham chamá-lo para atender algum doente, perguntou: quem é? No mesmo instante, viu aquela senhora à sua frente, dizendo-lhe que uma voz muito distinta: sou eu, Sr. D. Venho dizer que morri. Tomando informações, ficou sabendo que aquela mulher havia morrido na mesma noite de sua aparição. Fato curioso de separação momentânea entre a alma e o corpo aconteceu há alguns dias ao Sr. C., médium da sociedade. O estudo será publicado posteriormente, né? Sim. É que a gente entende, né, Renato? O espírito desprendeu-se do corpo, Exato. mas o intuito dele era de buscar a ajuda do médico. Perfeito. Naturalmente, ele se fez presente, né, naquele ambiente lá onde o médico provavelmente descansava, e constatou-se que havia a aparição do espírito, mas esse espírito já havia desencarnado, ou seja, deixado o seu corpo. Mesmo assim, não deixou de buscar ajuda, né? Não, com certeza. É importante, né? E aí? Sou eu? Você quer que eu leia? Vamos lá. Fato curioso de separação momentânea entre a alma e o corpo aconteceu há alguns dias. Sim, eu estou só repetindo. Tá. Ao Sr. C., médium da sociedade. Continuando. Leitura de uma comunicação extraordinária dada pelo espírito de Privat d'Anglemont. Não é isso, Renato? Isso aí. Ao Sr. CH. Agora, CH não entendi, mas vamos lá. Médium da sociedade também. E o estudo será, ou melhor, sua publicação será feita posteriormente. Tá. Estudos. 3 comunicações espontâneas tinham sido prometidas para esta sessão. Uma de César, uma outra de Swedenborg e uma de Privat d'Anglemont. Fizeram escrevê-las simultaneamente por 3 médiuns diferentes, todos mecânicos. A seguir, diversas perguntas foram feitas a Swedenborg a alguns pontos de que sua doutrina, ou melhor, sobre alguns pontos de sua doutrina, que ele reconhece errôneas. Fez-se a leitura prévia de uma notícia biográfica sobre Swedenborg, preparada pela senhora P., membro da sociedade. Novamente, as publicações serão ainda publicadas. O senhor Det, membro da sociedade, havia preparado sobre César uma série de perguntas muito inteligentes, mas as explicações espontâneas dadas por esse espírito tornaram supérfluas a maior parte delas. Todavia, serão examinadas e escolhidas as que forem julgadas proveitosas para ulterior deliberação. Então vai ser feito um crivo aí, né, Renato? Vai. Toda, né? Mas é isso que se deve fazer com toda a comunicação que chega, não é? Fazer o crivo depois. Faz o crivo depois. Você não pode fazer na hora, faça depois. Antes de publicá-las. Torná-la pública, né? Conhecida, né? Sim, com certeza. O senhor Dumans de Sétif, acho que é isso, membro titular da sociedade, está presente à sessão. Pede para fazer-se evocação de alguns espíritos que a ele se manifestaram, a fim de ter um controle das comunicações obtidas na Argélia. O resultado dessas evocações é idêntico e confirma as respostas que lhe haviam sido dadas. A questão de saber se ele pode concorrer eficazmente para a propagação do espiritismo na África foi respondido que não somente pode, como também deve. E aí a gente encerra este capítulo, Renato. Essa sessão geral, né? E vamos entrar agora. A sessão agora geral, né? O boletim que o Allan Kardec já havia feito sobre as reuniões. Sim. Que ele fala lá no início, né? Trouxe um boletim grande, né? Bem grande. Sim. Estamos em outubro de 1859. Essa revista foi bem, né, elaborada, bem grande, né? E agora ele vai dar continuidade aqui, dizendo sobre a sociedade espírita no século XVIII, né? Ao senhor presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, é uma carta, né? E ele vem dizendo assim, ó: senhor presidente,
Não é de 1853, época em que os espíritos começaram a se manifestar pelo movimento das mesas e pelas pancadas, que data a renovação das evocações, na história do espiritismo que lemos em vossas obras, não fazeis menção de uma sociedade como a nossa, cuja existência, para minha grande surpresa, me foi revelada por Mercier, em seu painel de Paris, edição de 1788, capítulo intitulado Espiritualistas, 12º volume. Eis o que ele disse. Lá, quando a gente leu, ele falou que ia publicar a respeito dessa passagem, não é? Então vamos nós. Ele vem dizendo: por que a teologia, a filosofia e a história fazem menção de várias aparições de espíritos, de gênios ou de demônios? A crença de uma parte da antiguidade era de que cada homem tinha 2 espíritos, um bom que o chamava à virtude, outro mal que o convidava para o mal. Nossa. A gente vai lembrar, né, dos desenhos animados, né, Renato? Onde você tem um lado um anjinho e do outro lado aquele que inspirava mais ações, sim, né? Sim, a gente chama, né, sutilmente de o diabinho, O diabinho lá. Então, né? E o anjinho, né? Isso, o anjo e o diabinho. E ele continua. Uma seita nova acredita no retorno dos espíritos neste mundo. Ouvi várias pessoas que estavam realmente persuadidas de que existem meios para os evocar. Estamos rodeados de um mundo que não percebemos. Ao nosso redor estão seres dos quais não fazemos a ideia. Dotados de uma natureza intelectual superior, eles nos veem. Nada de vazio no universo, eis o que asseguram os adeptos da ciência nova. Não é? É interessante isso, né? Antes da gente dar continuidade, né? Quando você pensa assim, que tem o nada... Será que tem o nada mesmo, Chiquinho? Lá no livro Céu e Inferno físico, fala sobre né? isso, o né? O nada físico, porque aquele ambiente é sempre ocupado por alguma coisa. Sim. Mesmo que essa alguma coisa não nos escape à razão. Tem matéria ali que eu não vejo, Exatamente. né? Exato, perfeito. Então... Assim, o retorno das almas dos mortos, acreditado em toda a antiguidade, do qual vossa filosofia zombava, está adotado por hoje por homens que não são nem ignorantes, nem supersticiosos. Todos esses espíritos, aliás, chamados na Escritura os príncipes do ar, estão sempre sob a vontade arbitrária do Senhor da natureza. Aristóteles disse que os espíritos aparecem frequentemente aos homens pelas necessidades uns dos outros. Não faço mais que reportar aqui o que os partidários da existência dos gênios nos dizem, né? Ele só está atestando que eles existem. Que eles existem, o que está sendo dito, o que está sendo comprovado, né? Então ele vai dizendo: crendo-se na imortalidade da alma, é necessário admitir que essa multidão de espíritos pode se manifestar depois da morte. Entre essa grande quantidade de prodígios dos quais todos os países da Terra estão cheios, se um só ocorreu, a incredulidade é injusta. Creio, portanto, que não haveria menos temeridade em negar do que em sustentar a verdade das aparições. Estamos num mundo desconhecido. Não se acusará Mercier da incredulidade e da ignorância, e vemos no extrato que procede que ele não rejeitava a priori as manifestações dos espíritos, embora não tivesse a ocasião de ser delas testemunha. Mas um homem sábio suspenderia seu julgamento até estar mais amplamente informado. Já a propósito do magnetismo, havia dito: isso é tão misterioso, tão profundo, tão incrível, que é necessário rir ou cair de joelhos. Não faço nenhum nem outro. Eu observo e eu espero. É importância, né, a gente consolidar os fatos, né? Sim. Até porque não podemos cair cegamente a qualquer explicação que nos deem. Uhum. Tem que estar sempre atento.
Pode duvidar, não tem problema nenhum, não. Sim, né? é justo, na verdade, É justo, duvidar. E vai reunindo todos os fatos, tudo que você possa ter certeza, né? Então, ele termina dizendo assim, olha, seria interessante saber por que essas evocações renovadas em 1788 ficaram interrompidas até 1853. Seria porque os membros da sociedade que delas se ocupavam pereceram durante a Revolução? É deplorável que Mercier não tenha dado a conhecer o nome do presidente dessa sociedade. Aceitai, etc. Aí ele bota um det, reticências, membro titular da sociedade. Ficou oculto ainda, né? Isso, e tem uma nota que a gente vai trazer agora. O fato narrado por Mercier tem uma importância capital da qual ninguém desprezará o alcance. Ele prova que desde essa época homens recomendáveis pela sua inteligência se ocupavam seriamente com a ciência espírita. Quando a causa que levou à cessação dessa sociedade, sem dúvida, é provável que as perturbações que surgiram lhe foram uma grande parte, mas não é exato dizer que as evocações foram interrompidas até 1853. Em torno desta última hora, é verdade, as manifestações tomaram um maior desenvolvimento, mas está averiguado que elas jamais cessaram. Em 1818, temos entre as mãos uma notícia manuscrita sobre a Sociedade dos Teosófos, que existia no começo deste século, e que pretendia que, pelo recolhimento e pela prece, se poderia colocar em comunicação com os espíritos. Era provavelmente sequência daquela da qual fala Mercier. Desde 1800, o célebre Abade Faria, de acordo com um cônego, seu amigo, antigo missionário no Paraguai, se ocupava da evocação e obtinha comunicações escritas. Todos os dias aprendemos que pessoas as tinham em Paris, bem antes que não fosse questão dos espíritos da América. Mas é necessário dizer também que, antes dessa época, todos aqueles que possuíam esse conhecimento deles faziam mistério. Hoje, que está no domínio público, ele se vulgariza. Eis toda a diferença, e se fora uma quimera, não seria implantada em alguns anos, né? Nas cinco partes do mundo, nos 5 continentes do mundo, né? Sim, o bom senso já lhe teria feito justiça, precisamente porque cada um é capaz de ver e de compreender. Ninguém, sem dúvida, não contestará o progresso que essas ideias fazem cada dia, e isso nas classes mais esclarecidas da sociedade. Ora, uma ideia sobre a qual se chama o raciocínio, que cresce em pleno dia pela discussão e pelo exame, não tem os caracteres de uma utopia. Vê-se bem, né, que ele levou um bom tempo, 1850, né? Foi. 1800 que ele começa a falar acerca do estudo, mas você vê que até os dias atuais existe uma certa restrição a respeito do acesso à informação, mas que de certa forma, né, Renato, com o cinema, com a divulgação de obras, a consolidação da doutrina espírita, você já passa a ter meios de acessar essa informação, as evocações dos espíritos. Temos aí o Pentateuco impregnado de saber, de cuidados, de avisos acerca da honestidade, do trabalho que se pode realizar através da evocação dos espíritos, né? E principalmente, né, Renato, da utilidade da evocação dos espíritos. Perfeito. Ele trata aqui de uma coisa que, olha, se não fosse, seria combatida mesmo, né? Enfim, né? Apesar de tudo que passou, toda ideia nova quando chega, ela é combatida. Faz parte. Né? E legal. Até hoje combatem Jesus. É verdade. Não é? Até hoje combatem Jesus.
E aí? você observa que ele coloca aqui uma diferença bem brutal, digamos Sim, assim, sim. né? Certamente ninguém contestará o progresso que essas ideias fazem diariamente. E isso nas camadas mais esclarecidas da sociedade, ou seja, já não é mais uma utopia, mas sim uma verdade que a maioria pode acessar. Uma vez que é vulgarizado um conhecimento, todos aqueles que querem podem fazer uso. Sim, perfeito. Mas é isso que eu estava falando. Toda ideia nova, ela encontra barreiras, ela encontra dificuldades e tudo mais. E aí vem a ciência espírita, não é? Que vem dizer para você, olha, você pode continuar sendo lá católico, você pode continuar sendo evangélico, dá para conviver todo mundo numa boa, sem problema nenhum, né? Mas existe uma verdade soberana, né? Que é a verdade que vem, né? Que vem Exatamente. do Pai. E o Pai é um só. Um fato, né? Você não tem dois pais. É um fato que não encontra contestação, né? É uma constatação. Sim, né? sim. Você pode ter outros pais, né? Mas o pai é um só, né? E aí você pode ter outras representações de pai. Não é, Chiquinho? Sim, há aqueles que chamam de Pai Nosso, mas aqueles que chamam de, né? Oxalá, ou ainda lá, e por aí vai, né? Sem dúvida. É interessante que a oração você me fez lembrar de uma coisa agora muito bacana. Até, inclusive, eu ouvi Miranda falando sobre isso num programa aí do Debate na Rio. Né? O Pai Nosso, né? Ele não começa com Pai Meu. Exatamente, né? Pai Nosso. Imagina se a oração começasse, né, Pardal? Pai Meu, que estás nos céus. Não, a oração não começa assim. O pai de cada um, né? É o pai de cada um, né? Não, ela começa Pai Nosso. Olha, então, vamos lá, verdade soberana, não é? Verdade soberana. Por isso é que Jesus chegou aqui e disse assim, olha, não vou pregar esse nem aquele, né? Aquela religião, vamos falar do amor, porque é o ensinamento soberano. Não é? É a salvação. Ele vem falar da caridade. E aí você segue aonde você está, porque faz parte da tua vida, faz parte do teu momento, não é? E a gente não pode desconstruir. Nós não temos direito de desconstruir nada de ninguém. Até porque aquilo serve de degrau para ela seguir à frente, seguir adiante. Ela precisa compreender as bases de onde ela está, para amanhã ela poder compreender o espiritismo, poder compreender outras situações, né, Francisco? A natureza não dá saltos, né, Renato? Então a gente tem que construir degrau por degrau de entendimento, de consciência, né, a respeito de algo maior que a gente vai, né, acabando descobrindo com a nossa própria evolução. À medida que a gente alcança um patamar, a gente descobre que existem outros patamares, então vamos fazendo essa transição. Sim, perfeito, né? E a oração do Pai Nosso, ela é tão completa, né? Ela é tão curtinha, né? Tão pequenininha, mas ela é tão ampla no sentido de tudo, né? De tudo. E lá no finalzinho você diz amém, assim seja, e cada um de acordo com a sua, né? Com o seu ensinamento, né? Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Aí. Ou diz graças a Deus, ou diz, enfim, né? E cada um diz. E quando você diz tudo isso lá no finalzinho, significa dizer que você está de acordo com aquilo tudo. Isso aí, arremata, né? Eu concordo com a sua vontade, com tudo isso aí, olha, com a sua vontade. Aí amanhã, né? Ou daqui a 10 minutos vem alguma coisa, não, já não quero isso, não. É a vontade do Pai, não é? E aí já esqueço que tem um Pai, né? Que tem uma situação, que tem tudo isso. Poxa, aí complica. Não é verdade? Imagina só se fosse o pai apenas de um, né, Renato? Ia ser complicado, uma oração tão grande, né? É tão ampla nas suas aspirações, né? Essa que é a palavra que eu queria me lembrar. Né? E por isso que a gente chega e diz, ó, Pai Nosso que estás nos céus. E ele responde, Filho meu que estás na terra. Cada versículo que você pronuncia, ele vai te respondendo. Por isso que Jesus diz, entra lá no aconchego do teu quarto, orem, né? No seu recolhimento. Seu recolhimento, né? E tudo mais, enfim. Chiquinho, tá acabando mais um programa, né? Luz na Penumbra, a gente vai voltar na próxima sexta-feira. Francisco ainda vai estar aqui, já estou sabendo que o Francisco ainda vai estar por aqui, não é isso? Muito obrigado a todos aí que participaram, que estão ouvindo conosco aí. Continuem firmes aí conosco. Até a próxima sexta-feira. Chiquinho, obrigado, hein? Até a próxima, todo mundo. Uma ótima noite. Muita paz. Muita paz.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.